Assis, você está conosco? Está conseguindo me ver, me ouvir bem? Oi, Giane, bom dia. Estou Bom ouvindo e vendo. dia, seja bem-vindo. Obrigado, Anne. Obrigado. Vamos lá, vamos começar então. Todo mundo voltando. Primeiro quero Oi, agradecer João. Bom dia. em nome da Aplique a participação e presença de vocês aqui com a gente. Pessoal, a gente vai estar recebendo agora, então, para seguir com essa parte de conteúdo nessa manhã, o Assis Coelho, que é gerente de sucesso do cliente na Unimed de Fortaleza, e junto com ele aí numa dobradinha bem legal vai estar o João Vitor Miranda. Então eles vão estar falando um pouquinho para a gente como é que tem sido essa jornada de sucesso do cliente, experiência do cliente dentro da Unimed Fortaleza. Então, por favor, fiquem à vontade, a palavra está com vocês. Tá bom. Pessoal, muito bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigado pela confiança em eu poder compartilhar um pouco da nossa experiência que a gente teve. Aliás, vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei se eu coloco o fone de ouvido para facilitar ou assim tá bem. Tá bom, assim, tá dando para te ouvir. Tá, legal. A gente aqui na Unimed, a gente vem de uma trajetória de foco, de centralidade do cliente, onde hoje eu digo muito claramente que cada empresa tem a sua realidade, cada empresa encontra-se em seu estágio sobre o tema cliente, e quando a gente fala internamente de como manter esses resultados voltados para o cliente, a gente pode entrar com um conceito acadêmico de Customer Success ou Customer Experience, ou não, né? Contanto que a gente não perca os pilares essenciais do relacionamento com o cliente. E a gente não tinha esse conceito, não tinha esse nome no início, né? A Unimed Fortaleza, ela vem de uma trajetória já de 40 anos no mercado, e é uma cooperativa, né, criada e feita para os médicos cooperados. E essa evolução de conceito, ela foi se dando ao longo da sua história, a partir do momento em que nós percebemos cada vez mais o volume de clientes na carteira e a importância de ter uma área voltada para o atendimento. Então, a gente teve um momento de repensar estruturas montadas e criadas, repensar processos, ou seja, não estou falando aqui de jornada, não estou falando de experiência, não estou falando de sucesso, né? Eu estou falando como conseguir conciliar, entregar o prometido, né? Em termos de contrato. Sabemos que a natureza de operadora de plano de saúde, ela vinha de um conceito onde, diante de um sinistro com sua própria saúde, pudesse ter uma assistência, e que essa assistência pudesse, no mínimo, corresponder à expectativa desse cliente. Esse conceito foi se ampliando, porque a gente sai de um conceito de ser reativo, ou seja, atender o cliente numa clínica ou atender o cliente no hospital, e passar a conceber esse produto, saúde, né, como preventivo. Nós somos os especialistas em saúde, temos uma cooperativa com mais de 4.000 profissionais de saúde. Como a gente pode, a partir dessa força, né, e aqui falando do conceito do SWOT, como a gente pode, a partir dessa força, fazer com que o cliente perceba valor em ter a Unimed Fortaleza não como algo na manga em caso de algum acidente pessoal, mas ter a Unimed Fortaleza como um grande consultor de sua saúde, em termos preventivos de saúde, em termos de o cliente ser orientado de quando pode, por exemplo, estar fazendo um exame, ou exames, ou check-ups, com que idade, quais os canais ele pode estar utilizando para que isso possa corresponder para ele uma ideia de que não é quando eu ficar doente que eu vou usar o plano, mas como eu posso agir para que eu não fique doente. Então, isso é uma percepção do cliente, essa é a leitura dele, e são valores que muitas vezes ele não se dava conta, e a gente começou a fomentar isso.
através do nosso jeito de cuidar a Unimed. Veio muito através desse conceito. Esse é o nosso jeito de cuidar, voltado para todos os temas, tanto da saúde do homem, a saúde da mulher, a saúde do filho, a saúde da avó, a saúde da mãe. Alguém sempre é filho ou neto de alguém, e como esse olhar em todas as pontas de atendimento, tanto do presencial, quanto nos canais digitais, quanto nos canais virtuais de call center, pudesse ter esse olhar. E, lógico, quando a gente fala, não basta ter atitudes de cortesia, atitudes do respeito, atitudes da agilidade e atitudes que transmitam a segurança. Propositalmente, eu falei esses 4 nomes porque esses são os nossos pilares, são as nossas chaves de excelência. Cortesia, respeito, agilidade e segurança. Como eu transformo isso de modo que o cliente perceba? E aí surge a ideia de que a gente tenha um sistema, ou um CRM, que eu consiga enxergar o histórico desse cliente, e a gente parar de ser um canal gerador de protocolo, né? Onde o cliente liga, às vezes liga uma vez, ligou na semana passada e eu não consigo nem enxergar o que ele disse na semana passada. Ou então eu recebo uma URA em que diz que 1 para, 2 para, 3 para, eu já estou no 9, e para ele identificar o que ele quer. Nosso objetivo aqui de curto prazo, está curto prazo para o ano que vem, eu diria que está de médio prazo, que a gente quer que o cliente, quando ele ligue para o saque da Unimed Fortaleza, ele possa, diz que 1 para ouvir uma piada ou aguarde o nosso atendente. Então, é para que ele tenha realmente a melhor experiência em qualquer canal. E aí entra a ideia do esforço, né? Aí já começamos a falar de indicadores, que ainda a gente está no estágio conceitual de alguns temas. Por exemplo, nós paramos de pensar a ideia de trabalhar com áreas, área de compras, área de cadastro, área de vendas, área de autorização, área de agendamento de consulta, e passamos a repensar esse conceito, transformando em jornada. Então, eu não sou um gestor do atendimento, eu não sou um gestor do financeiro. Não, eu sou um gestor que faço parte da jornada do pagamento. Eu sou um gestor que faço parte da jornada do agendamento de consulta. A transformação dessa crença, dessa forma do mindset, faz com que haja uma interação melhor entre as áreas. A expressão área, ou setor, ou fluxo, ou processo, é uma linguagem interna. Para o cliente, ele apenas entende, caramba, se eu preciso marcar uma consulta, eu vou para onde? Eu vou conseguir essa consulta com o profissional que eu quero em tempo hábil? O que é o tempo hábil para mim, dependendo da minha realidade que eu estou com relação à minha saúde? Então, os gestores, no momento que eles entendem que eles existem para prover uma melhor experiência para o cliente, naquilo que ele entrega, muda o conceito, muda a forma de enxergar. E ao invés de dizer, o meu indicador de satisfação, por exemplo, o indicador de tempo médio de atendimento ao telefone, está ótimo. Ou então, o indicador de pontualidade com relação ao pagamento está excelente. Ou então, não, meu índice de inadimplência aumentou. O que isso significa? Que uma área pode estar se sentindo super bem e o cliente é o que menos importa, mas o meu indicador está bem. Quando eu penso em jornada, aí eu percebo, opa, eu tenho um indicador, por exemplo, que é o índice geral de reclamação, e o outro, que é o NPS, e um outro que é o de esforço que o cliente tem para marcar uma consulta, que sinaliza que eu estou ruim, que sinaliza, por exemplo, que eu estou com mais detratores do que promotores naquela jornada. E aí eu, como gestor, na hora que eu entendo que eu faço parte dessa jornada, eu percebo se aquilo que eu estou entregando está agregando valor para o cliente ou não. Então, esse foi um dos primeiros passos na mudança de comportamento, eu diria, com a ideia de ter o cliente como centro do negócio. Mas eu não posso falar o centro do negócio no total da Unimed, eu tenho que falar centro do negócio
na jornada da compra, na jornada do pagamento, na jornada do agendamento, na jornada da autorização, na jornada da utilização e até na jornada do cancelamento, que foi o primeiro passo, né? E isso mudou um cenário que fez com que a gente tivesse resultados diferentes da forma que vinha se dando. E aqui, gente, eu não estou jogando por terra a ideia de PDCA, a ideia de melhoria contínua, não estou jogando por terra a ideia de revisão de processos, não estou jogando por terra a ideia de criar um fluxo que cada vez tenha menos bypass e que todos estejam integrados na mesma linha, de forma alguma. Mas é o conceito, quando eu penso o cliente como centro do negócio, eu preciso me despir da linguagem técnica e me vestir da linguagem do cliente. Quando eu falo no conceito de jornada, eu falo qual é o caminho que o meu cliente faz quando ele quer pagar a sua fatura, quando ele quer fazer uma internação no hospital, quando ele quer cancelar o meu plano. Aliás, se ele quer cancelar o meu plano, eu quero simplesmente que ele vá, eu sei quem é esse cliente, eu consigo enxergar se esse cliente é um cliente que financeiramente me interessa e que eu preciso ter um zelo e um cuidado com ele de forma diferente? Que propostas eu tenho na manga para poder, na hora que esse cliente que me interessa financeiramente, eu consiga ter um discurso voltado, personalizado para ele, de acordo com a realidade dele? Isso foi uma das coisas que a gente observou. Aliás, tudo começou a partir do cancelamento. Nós tínhamos um volume de cancelamento em torno de 5 mil clientes por mês. Isso era uma média de cancelamento. E nesse pacote saía clientes com cancelamento voluntário, saía clientes que cancelavam o plano por inadimplência, saíam clientes demitidos das grandes empresas, e a gente só executava o cancelamento. Quando a gente começou a fazer uma análise de ver o que isso representava financeiramente, foi a forma que a gente conseguiu, e aqui quando eu falo a gente, eu venho aqui do histórico, porque eu era gerente de atendimento, e aí eu sempre me inquietou essa ideia de que o atendimento ele é um suporte ao cliente, mas não conseguia perceber que a Unimed não tinha uma área que pensasse o cliente de forma estratégica, de ponta a ponta, desde o momento da compra, e aí vem toda a sequência de jornadas até o momento do cancelamento. Quem é esse cliente? Quanto que ele me deixa de faturamento mensal? Quanto tempo ele está comigo? Se ele tem uma sinistralidade alta ou baixa? Que tratativa eu posso estar dando para esse cliente, de modo que ele não se sinta apenas mais um, ou um anotador de protocolo que a Unimed gera? O que eu estou fazendo com o bom cliente, aquele cliente que me paga de forma regular, que já está comigo há 10 anos, pouco usa o plano, e quando ele vai marcar uma consulta com uma filha, ele encontra muitas dificuldades para marcar uma consulta. Que tratativa eu posso estar dando diferente para esse cliente? Lógico que a minha ideia como empresa é prover a melhor experiência para os 350 mil clientes. Mas eu preciso começar, eu preciso botar para rodar algo num piloto, e nem que eu comece com 100 clientes, mas eu preciso rodar esse piloto para prover essa melhor experiência para ele, de modo que eu possa estar ampliando esse cenário para outros clientes. E aí nós temos um indicador que é o percentual de clientes excluídos, e um outro que é o percentual de clientes rentáveis retidos, que aí o discurso foi muito de criar uma área de investimento e não um centro de custo. Aí foi aí que surge o conceito de criar uma área de sucesso do cliente, pensando o cliente de forma estratégica, de ponta a ponta, começando com aquilo que é o pilar do financeiro. Quanto a perda desses clientes representavam financeiramente, quanto isso representava, quanto eu tinha de perda de faturamento mensal, versus o volume de clientes, e ainda abria o pacote identificando quais eram, se esses clientes eram rentáveis ou não. Eu tenho, Diane, aqui 3 slides, eu não sei se dá para eu apresentar, que mais sinaliza isso, mas aí fica a seu critério. Sim, estamos dentro do tempo. Está dentro do tempo, né? Então, deixa eu ver como que eu faço aqui. Opa. Assis,
Tem Oi. ali, ó, share screen, tipo uma setinha para cima, embaixo ali, na parte de baixo da tua Ok, tela. Aí tu achei. clica, pronto. Pronto, deixa eu ver. Abriu. Ainda não. Host disable. Ah, Host disable. Giane, libera aí, por favor. aham, só um momento. Tá. Tenta agora, Cis. Tá. Opa, agora sim. Você consegue visualizar? Sim, sim. Sim, sim. Ótimo. Então, vamos lá. Ah, Melhor você colocar no modo apresentação. tá bom. Agora sim, né? Exato. Pronto. E aqui, se vocês têm... Aqui só para representar em números, a gente, em 2019, o indicador se chama clientes rentáveis retidos. E aqui eu trouxe um histórico que mostra como que se comportou no ano de 2019, 2020 e 2021, a partir do momento que a gente passou a ter uma atuação de retenção. Quando nós fizemos a jornada diagnóstico do cancelamento, nós vimos que a coisa mais fácil que o cliente tinha na Unimed era para cancelar um plano. Talvez fosse mais fácil cancelar um produto, cancelar um plano, do que marcar uma consulta. Isso foi uma autocrítica muito forte, e isso veio fortemente para que a gente mudasse de comportamento. E aí nós criamos, antes de pensar numa área de sucesso do cliente, a gente pensou em criar uma área de retenção. Era um grupo de consultores que, a partir dessas análises, a gente passou a dar uma tratativa diferente. E aí nós definimos uma meta de 5% dos clientes que saíam, que a gente pudesse reter. Então, a nossa meta em 2019 nós conseguimos 5,75, nós conseguimos reter apenas 260. Eu comecei bem simples, eu tinha 2 consultores. E a gente atuava, depois que o cliente ligava para o saque, no dia seguinte, ou na segunda-feira, se eu ligasse na sexta, eu ia pegar aqueles clientes que ligaram e aí eu ligava para ele de volta, dizendo que eu tinha alguma coisa para ele. A gente teve como resposta algumas coisas do tipo, agora que vocês estão ligando, eu já estou no outro plano, então não, eu tive com vocês tanto tempo e vocês, na hora que eu liguei, vocês simplesmente executaram o meu pedido, não quiseram nem escutar quais eram os meus problemas que eu tinha. Então, isso foi um tapa na cara da gente. E a gente repensou isso e passamos a ter uma intervenção direta no saque, que quando o cliente ligava, embora ele estivesse ligando no saque, e essa ligação era desviada para o nosso equipe de consultores e explodia na tela, me aparecendo quais eram as opções que eu poderia estar retendo esse cliente. Ou por argumentação, que aí eu conseguia ver, por exemplo, João, eu estou vendo aqui que nos últimos 2 anos, embora você tenha um produto de cobertura nacional, você não saiu do estado, não saiu de Fortaleza. Será que o melhor produto para ti é esse? Financeiramente falando, você vai ter, por exemplo, uma redução na tua fatura de X%, e a gente pode fazer essa mudança. Isso era um plano A, ou um plano B. Eu posso fazer um downgrade de produto. Então, ao invés de ter um plano de cobertura nacional, você pode ter um plano de cobertura estadual ou local, e não ter nenhuma perda assistencial. Ou ainda, em último caso, ter um produto que não fica disponível na prateleira de vendas, mas é um produto que se dá exclusivamente para a retenção. E aí era um produto com um valor mais acessível para aquele cliente que pensa em sair, que a gente não queria que ele saísse. Então, veja que os índices subiu de 5 para 15,44. Hoje, a nossa meta de 2021 é reter no mínimo 20,57, nós já estamos no acumulado com 23,24, tendo abordagens diretas com esse cliente. E o outro indicador forte que nós tivemos é o IGR. Né? O IGR é o Índice Geral de Reclamação. Esse indicador, a gente tem uma meta de 30 reclamações a cada 10 mil beneficiários, e eu pego basicamente todas as reclamações, divido pela quantidade de clientes que tem na carteira naquele mês e multiplico por 10 mil, aí eu passo a ter essa quantidade. Veja como a gente estava se comportando nos meses
anteriores do ano passado e como estamos já esse ano. Lembrando que a gente teve o ano passado um ano de pandemia, onde tudo ficou um caos na saúde, né, com a criação de hospital-campanha e etc. Os números de reclamações eles subiram exageradamente, mas aí as análises nossa foi muito com o trabalho dentro de casa. No momento em que a gente demarcou a ideia de ter o IGR voltado não por área, porque aí eu tinha as reclamações da área do financeiro, da área do auditoria, da área hospitalar, da área de atendimento, e quando a gente passou a mapear o IGR por jornada e envolver os gestores dentro desse conceito de que eu existo para prover uma melhor jornada, para que o cliente tenha uma melhor experiência, e a partir desse indicador, eles saberem se esses clientes estavam tendo uma boa ou uma má experiência, houve um envolvimento muito maior por parte dos gestores em estar trabalhando causa raiz do problema, em estar identificando, por exemplo, que as mesmas reclamações se repetiam todos os meses, e não era feito, funcionava-se mais como um bombeiro, ou seja, apagando o incêndio quando tinha um problema, do que realmente trabalhando a causa raiz. E isso foi um facilitador. E isso é evidenciado pelo próprio indicador. Vocês veem aqui no mês de março desse ano, verdinho, a gente estava com 72 reclamações, quando a meta era 30. E aí o trabalho nosso, como área de CS, foi trabalhar com cada grupo de gestores de cada jornada. E olha como a gente está chegando agora em outubro. A gente está com uma meta inferior, a gente está com um resultado superior à meta, ou seja, a meta é 30 e a gente está com 29, e aqui a regra é quanto menor, melhor, e isso foi muito bom. Isso é uma conquista muito da ideia de que se você tem uma área de CS dentro da sua empresa e você quer implantar uma cultura de centralidade do cliente, ter o cliente como centro do negócio, pensar as suas entregas não só como produto, mas a partir da jornada que o cliente tem que percorrer para adquirir aquele produto ou serviço, entender que nessa jornada ele vai ter uma experiência que vai fazer com que ele promova ou não a sua marca, cara, isso muda tudo. E isso dá uma ideia de verdade, de um conceito completamente diferente para quem está fazendo a gestão do negócio. A área de CS hoje, nós temos 3 células. Temos a célula do onboarding, que aqui a gente cuida dos clientes novos, que a gente chama aqui na Unimed de tapete verde, fazendo alusão ao comandante Rolim da Latam, em que estendia o tapete vermelho e ele, como o dono da empresa, recepcionava os seus passageiros na bordo do avião. Aqui é que a gente tem uma célula que cuida da condução desse novo cliente, para que ele consiga ter uma boa primeira experiência de acesso à Unimed, tanto no recebimento da carteirinha virtual ou física, baixar o aplicativo, receber orientações de como usar o aplicativo, quais são os canais que a gente quer propositalmente que ele utilize, ou ainda, a partir do que ele sinalizou lá na compra do produto, com a área de vendas, na jornada da compra, ele já dialoga com o vendedor sobre o porquê ele quer um plano, e ainda o que ele pretende fazer de consulta e quando ele quer fazer essa consulta, ou qual o melhor canal de comunicação que ele quer ter, se é por e-mail, telefone, WhatsApp, etc. Essas informações são todas registradas e a gente consegue fazer um ativo com esse cliente, por exemplo, para lembrá-lo de que há 3 meses atrás ele entrou no plano porque queria marcar uma consulta para a mãe e que ele já não tem mais carência e a gente está ligando, por exemplo, para perguntar qual a melhor data e local que ele quer a consulta para a mãe dele. Veja que nesse momento não é ele que me procura para marcar uma consulta, sou eu, o Unimed, que ligo para ele para lembrá-lo de uma consulta que ele falou para o vendedor há 3 meses atrás que queria fazer para a mãe. Então, isso muda a experiência, né? E aqui eu estou falando do primeiro uso. E tem etapas anteriores de algumas práticas que a gente chama de régua de comunicação, através do canal do WhatsApp, através do canal de e-mail ou de SMS, de acordo com o canal que ele elegeu para poder receber comunicação com a Unimed, para que a gente possa estar educando o cliente nos diversos canais de uso
e vendendo, né? Vendendo aqui não com o conceito de venda e compra, mas divulgando os serviços que a gente possui, porque está fomentando a saúde dele. A célula do ongoing, que a gente está chamando de concierge, é uma alusão ao que tem na hotelaria. O concierge é um conceito na hotelaria, principalmente na Europa, que é aquele setor, aquela célula que cuida do hóspede para tudo que ele quer na cidade, desde uma reserva de restaurantes, a marcar um show, a algo que ninguém consegue, mas que o concierge consegue, e o cliente não vai diretamente para a recepção. Ele tem um concierge que cuida dele no momento em que ele entra no hotel. E aqui a ideia é cuidar dos atuais clientes. Como eu posso estar provendo melhores experiências para aqueles clientes que já tiveram experiências ruins com a Unimed? Primeiro, eu preciso enxergar quem são esses clientes, quais foram as necessidades que ele já teve, as más experiências que ele já teve, e como eu posso estar monitorando, em que eu possa estar enxergando que o João, nesse momento, está indo lá na autoclínica, e quando ele entra na autoclínica, eu percebo que ele está lá, e eu vou facilitar a experiência que ele vai ter nesse meu prestador, que não é um recurso próprio, é um prestador terceirizado, mas como eu posso prover para ele uma melhor experiência sobre aquela consulta que ele vai fazer ou aquele exame que ele vai realizar. São estruturas que estão sendo montadas para que, de forma ativa, eu atue com o cliente e ele tenha melhores experiências. E a terceira célula foi aquela dos números que eu já mostrei para vocês. É a célula da retenção, que tem a ver com a jornada do cancelamento. Então, essas são os principais práticas e como tudo começou aqui dentro da Unimed sobre o tema sucesso do cliente. Muito bom! Nossa, várias coisas, esses números, né? Quem pensa que a área de CS e CX não tem números se engana, porque tem bastante. Tem bastante, gente. Eu só trouxe três exemplos de indicadores, mas nós temos indicadores no onboarding, nós temos indicadores no ongoing, nós temos indicadores no cancelamento. E esses indicadores são essenciais para vocês, quaisquer pessoas que queiram implantar uma área de CS ou uma estrutura voltada para a centralidade do cliente dentro de sua empresa. Ele é essencial porque, assim, para os investidores, para os stakeholders, que realmente os patrocinadores possam estar comprando a ideia da importância dessa área, são números que são, gente, irrefutáveis. Assim, eles provam, e não é com achômetro, são com evidências de que a cultura da centralidade do cliente transforma a sua empresa para melhor. E, principalmente, não é a ideia de fazer tudo para o cliente. Gente, não é. A ideia é de tornar a empresa sustentável. Estou falando do pilar financeiro, do pilar colaborador, do pilar do cliente. Então, são três pilares básicos que sustentam a empresa. E aí, quando eu digo, não é cortesia de uma forma simplesmente sendo cortês, mas é uma cortesia com resultado. A cortesia com resultado para a empresa, resultado para o colaborador e resultado para o cliente. Então, isso precisa caminhar junto, mas só caminha junto se cada gestor, porque não é a alta gestão exclusiva, mas os gestores da média chefia e os colaboradores da ponta entenderem qual é o seu 1/3 nessa história. E para eu entender qual é o meu 1/3 na minha história, eu preciso saber a linguagem do cliente, que é, cara, eu existo para prover uma melhor experiência para o meu cliente dentro da jornada da compra, ou então eu faço parte da jornada do agendamento, ou faço parte da jornada do pagamento. E eu como gestor, ou como colaborador da jornada do pagamento, qual é a experiência que eu estou provendo para o meu cliente? Mas eu preciso enxergar isso, porque não é o que eu acho, são os números que vão estar evidenciando. Eu tenho, por exemplo, um NPS que me deixa evidente, assim, se hoje eu tive, essa semana eu tive 1.000 atendimentos. Dos 1.000 atendimentos, quantos estão promovendo a minha marca ou está funcionando como detrator da minha marca? Ou seja, estão falando mal da minha empresa por conta da experiência que ele teve.
Quantos são neutros e que têm uma possibilidade gigantesca de fazer um trabalho, de levá-los para promotores? Então, se eu não enxergo isso com números para poder atuar, pessoal, não rola, não funciona e cai por terra. Agora eu vou trazer o João para a conversa aí, para a gente fazer esse fechamento. João, seja bem-vindo. O que você vem aí para dar aquela cereja do bolo de tudo que o Assis compartilhou com a gente? Pronto, Verdade. gente, Vai bom lá, dia. João. Bom dia. Meu discurso está bem alinhado com o do Assis. Eu vou falar só sobre um dos processos que precisaram ser mudados para que a gente conseguisse melhorar essa experiência do cliente dentro da Unimed Fortaleza. Deixa eu compartilhar aqui minha tela também bem rapidinho, só para mostrar alguns números. Mas a questão do sucesso do cliente, da área de sucesso do cliente, veio como um fator para somar para toda a Unimed Fortaleza. Não foi uma área que surgiu simplesmente para, olha, apenas indicador. É exatamente isso que o Assis falou. Vamos monitorar a experiência do cliente como um todo, enxergar que cada passo do cliente dentro da Unimed Fortaleza é uma jornada. E eu vou mostrar para vocês um pouco de como foi que a gente melhorou só uma dessas jornadas dentro da Unimed Fortaleza. E aí, deixa eu ver aqui se eu já consigo compartilhar minha tela. Pronto. Pronto, já está dando para ver? Então, gente, eu vou falar para vocês um pouco sobre como que a gente transformou a pesquisa de satisfação da Unimed Fortaleza e fez a pesquisa de satisfação ser mais um canal para que o cliente consiga ser ouvido dentro da Unimed Fortaleza e para que a gente consiga monitorar indicadores como esse que o Assis falou, que foi o NPS. Então, primeiro, eu preciso falar a importância da pesquisa da satisfação para a Unimed Fortaleza, né, que foi exatamente esse momento que a Unimed virou a chave para colocar o cliente no centro do negócio, colocar o cliente no centro do negócio nesse formato que o Assis falou, não só pensar numa coisa simples, mas pensar no todo, né? E aí veio muito da mudança de cultura interna, que foi a cultura que o Assis comentou, que é essa cultura com resultado, mas é o resultado nos 3 pilares, né? Nos colaboradores, nos clientes e nos cooperados. E aí a gente colocou esse jeito de cuidar do Unimed Fortaleza de dentro para fora. Então, a gente mudou a cultura interna para que os nossos clientes pudessem sentir que existe o jeito de cuidar da Unimed Fortaleza. E aí, a partir daí, entre os vários indicadores que o Assis comentou, tem um indicador de satisfação para todas as áreas que atendem um cliente. Então, se a sua área tem alguma jornada diretamente com o cliente, então ela vai ter uma pesquisa de satisfação. E para isso a gente precisava reformular a pesquisa de satisfação, precisava fazer algumas reformulações para que isso fosse de fato eficiente e trouxesse informações que fossem usuais, que a gente conseguisse de fato utilizar para melhorar a experiência do cliente, e não ser só mais um indicador da área que ela coloca ali no indicador mensal dela e segue. Não. E é exatamente isso que a gente trabalha muito junto com a área de sucesso do cliente, é de fazer essa experiência da pesquisa de satisfação ser de fato uma experiência que traga dados para a Unimed Fortaleza. E foi por isso que ela virou um OKR para a área do marketing. Então, é um OKR que é monitorado pela área de gestão estratégica, que a gente precisa fazer entregas para melhorar cada vez mais essa pesquisa de satisfação. E aí, para isso, a gente precisou fazer algumas melhorias e precisou expandir esse processo de pesquisa de satisfação. Eu vou explicar para vocês terem uma noção de como era o cenário anteriormente. Anteriormente, a gente tinha uma equipe de pesquisa própria, e essa equipe de pesquisa, ela fazia uma rota dentro das unidades próprias da Unimed Fortaleza. E aí, quando eu falo unidades próprias, eu falo laboratórios, clínicas e hospitais, pronto, atendimentos que são próprios da Unimed Fortaleza, que não são prestadores de serviço. E aí, os nossos pesquisadores iam até essas unidades e coletavam uma amostra diária da pesquisa de satisfação, e a gente tinha aí um indicador mensal de satisfação. E para a rede credenciada, que são exatamente esses prestadores que prestam serviços, que são estabelecimentos que atendem clientes da Unimed Fortaleza, mas que não são da Unimed Fortaleza, a gente enviava um SMS com pesquisa de satisfação nesse formatinho que vocês estão vendo aí na tela. A gente enviava um SMS com um link para o cliente responder. Mas a gente só conseguia chegar nos laboratórios da rede credenciada. A gente não conseguia pegar uma clínica, a gente não conseguia pegar um hospital, por limitações internas mesmo. Então, a gente precisava rever esse cenário e ver como a gente tinha que melhorar. E aí, nesse cenário, se a gente fosse colocar em alguns números, a gente tinha menos de 100 unidades pesquisadas
e tinha uma média de feedback mês de 1.500 feedbacks, e tinha um questionário muito extenso, muito detalhista, que muitas vezes o cliente não conseguia finalizar. E o questionário tinha alguns que tinham mais de 10 perguntas, e isso não é benéfico para o cliente, e às vezes os dados são tantos que se perdem no decorrer dessa coleta, dessa avaliação. E a gente traçou alguns objetivos, né? O primeiro deles foi melhorar a experiência do nosso cliente com a pesquisa de satisfação e, consequentemente, aumentar a adesão dos nossos clientes, fazer o engajamento dos colaboradores para sensibilizarem os clientes. O colaborador está ali no contato direto com o cliente, ele pode chegar e falar para o cliente que no final do atendimento ele pode responder uma pesquisa de satisfação para ajudar a melhorar, enfim, para ele ter mais um canal para ser ouvido e para relatar mesmo como foi a experiência dele conosco ou com um dos nossos prestadores. E a gente também queria fornecer mais e melhores informações para as áreas clientes, seja a gestão estratégica, seja os gestores, seja a área de sucesso do cliente. E, além disso, para aqueles prestadores que a gente não podia atuar em loco, que a gente só pode chegar com SMS, com e-mail, a gente queria mapear e melhorar essa jornada, né? Para que esse envio fosse feito de uma maneira efetiva, para que, de fato, o e-mail chegue, de fato, o SMS chegue, para que aquele cliente tenha um impacto naquele conteúdo e ele realmente relate para a gente como está sendo a experiência dele dentro das unidades prestadoras de serviço para a Unimed Fortaleza. E aí a gente pegou e definiu algumas coisas que a gente precisava trabalhar. Entre elas é trocar a solução de pesquisa, que a gente tinha uma solução interna, então a gente tinha que trocar para uma solução mais profissional e mais especializada. A gente também mudou a metodologia da rede própria, porque tiramos os pesquisadores, colocamos o SMS, não estava dando o resultado que a gente precisava, as pessoas não tinham adesão tão grande dos clientes, então a gente precisava mudar essa metodologia. Essa mudança tinha que vir junto com o treinamento dos colaboradores. Os colaboradores precisavam saber que a pesquisa de satisfação existia, que a pesquisa de satisfação era importante para a Unimed Fortaleza e era mais importante ainda para os nossos clientes. E a gente também precisava pesquisar todas as unidades da rede credenciada. Nossos clientes tinham experiências diversas em cada serviço que ele procurava nos nossos prestadores. Então, era necessário que a gente avaliasse além dos laboratórios. Era necessário que a gente avaliasse todo o serviço que o cliente poderia utilizar. E aí, consequentemente, a gente tinha que fazer o mapeamento e a melhoria da jornada do envio de e-mails e de SMS. E aí eu vou mostrar para vocês alguns resultados, que são resultados preliminares. Essa mudança está sendo contínua. A gente começou efetivamente com resultados a partir dessas mudanças, dessas ações que eu acabei de explicar para vocês, em meados do final de agosto, início de setembro. Então, os dados já são ótimos, mas eu gosto de ressaltar que estão só começando, né? Então, ele ainda vai melhorar ainda mais. E aí, hoje, das menos de 100 unidades, nós já temos mais de 450 unidades sendo pesquisadas, sendo elas rede próprias e rede credenciada. A gente já está com média, nos últimos 2 meses, de mais de 10 mil feedbacks mês, uma média de 10 mil feedbacks, e a gente tirou um questionário extenso, cansativo para o cliente, e deixou um questionário com 4 perguntas, que contempla todas as especificidades de cada serviço ofertado, e uma experiência rápida e tranquila para o nosso cliente. Então, a gente consegue fazer com que o cliente responda, e a gente consegue ter as informações que a gente precisa. E aí, alguns resultados dos objetivos que a gente traçou lá no início. A gente tem um sistema mais rápido, mais visual e mais bonito para o cliente responder, é mais fácil, mais intuitivo. Então, para os recursos da rede própria, a gente colocou a nossa atendente virtual, a gente trouxe ela para o mundo real. O cliente tem muito contato com a Roberta, que é a atendente virtual do cliente, o cliente fala com ela no WhatsApp, enfim, ela se comunica com o cliente de uma maneira contínua, então o cliente conhece a figura da Roberta. A gente colocou um suporte para um tablet dentro de todas as unidades próprias, para o cliente, assim que saísse da sua experiência, ele fosse sensibilizado pelo colaborador e já na saída respondesse uma pesquisa de satisfação que hoje dura no máximo 30 segundos. Então, a gente pensou em toda essa jornada do cliente dentro da unidade para, no final, ele avaliar de uma maneira rápida e de uma maneira muito simples como foi a experiência dele. Então, a gente tem esses dados aí quase que em tempo real, assim que o cliente finaliza a experiência, ele já avalia a experiência que ele teve. Aí a gente teve um aumento da adesão nos últimos meses, como eu disse para vocês, foi coisas de meado de agosto, finalzinho de agosto, início de setembro. Como vocês podem ver, a gente já teve um aumento aí exponencial de como essa adesão tem aumentado, de como essa reformulação da pesquisa tem funcionado bem, e esses números só tendem a crescer, né, porque a gente está só começando. Treinamos mais de 200 colaboradores que têm contato direto com os clientes, então foram treinados
pessoas da recepção, colaboradores de coleta, enfermeiros, médicos, enfim. Foram treinados mais de 200 colaboradores e ainda vão ser mais, porque vão vir mais recursos, então a gente precisa treinar esses colaboradores desses novos recursos. A gente consegue entregar mais e melhores informações para os nossos clientes internos. Eles têm acesso direto à plataforma, então eles conseguem consultar diretamente, em tempo real, como que está a experiência do cliente dentro dos recursos da Unimed Fortaleza ou fora dele. Então, eles têm acesso a essas informações. E a gente conseguiu mapear uma jornada para esse envio de e-mail e SMS. Antes o cliente recebia um SMS e pronto. Era só isso. Não tinha um reforço, se ele não respondesse, se o número não tivesse válido, não tinha outro, não se buscava outro canal para chegar nesse cliente. Então, agora a gente chega no e-mail, o sistema verifica se o e-mail é válido e envia o e-mail. Se em 24 horas o cliente não responder a pesquisa de satisfação, ele recebe um SMS. Se, porventura, ele não respondeu o SMS, aí ele fica ali numa jornada para responder a pesquisa de satisfação. Então, a gente não desiste desse cliente, a gente não desiste de pegar a percepção desse cliente tão fácil, porque a gente entende que cada experiência é única, que cada experiência conta para que a gente consiga melhorar ainda mais, não só a experiência desse cliente, mas a dos mais de 350 mil que existem na nossa carteira. E aí hoje, esse é um dado de hoje, atualizei hoje, a gente tem esse NPS, temos 3,1 de detratores e 87,6 de promotores, e estamos com o NPS na zona de excelência de 84,5. Isso para uma empresa de saúde é muito bom, porque a gente entende que o serviço de saúde em si já é muito complexo, desde o início da jornada ali na compra que o cliente faz até a finalização. Então, isso para a gente é uma grande vitória e a gente espera que isso siga melhorando com a área de sucesso do cliente atuando mais perto, com as pesquisas de satisfação sendo cada vez mais eficientes, sendo cada vez mais eficazes para realmente trazer o feedback dos nossos clientes para melhorar essa experiência, tá? Então era isso, pessoal. Eu queria mostrar só mais uma, como a Jane disse, mais uma cereja do bolo, mais de como um dos processos foi melhorado para melhorar essa experiência do nosso cliente, tá? Aí estão os meus contatos, se vocês tiverem mais alguma dúvida além daqui, podem me procurar e fiquem à vontade, tá? Agradecer novamente a Giane, a Denise, o César pela oportunidade e precisando da gente, estamos aqui. Imagina, foi um prazer receber vocês. É muito bom ver aí essa dobradinha de sucesso do cliente, com experiência do cliente e marketing funcionando, e principalmente gerando resultados para a empresa e para o cliente. Eu sou 100% marketing, então eu acredito muito nesse trio, né, funcionando e trabalhando junto, e pelos números que vocês trouxeram, tanto do Assis quanto da parte do João, só vem para mostrar mesmo esses resultados. A gente tem uma pergunta aqui, que é da Adriana. Qual a tratativa vocês dão aos clientes detratores? E em relação aos promotores, vocês fazem alguma ação específica para esse cliente? Aí fica aí quem quiser responder. João, quer que eu fale e tu continua, tá bom? Adriana, obrigado pela pergunta. Adriana, a gente está num estágio anterior. Nós estamos estruturando, junto com o marketing, com o João, inclusive uma frequência maior de aplicação dessa pesquisa. Porque hoje existe uma pesquisa que é feita de forma anual e a gente quer trazer essa pesquisa para todos os canais, né? Hoje nós já desenhamos a jornada atual, né, o diagnóstico atual das pesquisas junto com a equipe de marketing, e a gente está, nesse momento, na construção de uma jornada ideal, onde eu quero fazer a pesquisa no canal do saque, no canal digital do WhatsApp, no canal do aplicativo, e esses são alguns exemplos, além das outras áreas que a gente está começando numa versão 1, numa V1, com a área de recursos próprios, e a gente quer estender também, aplicando o NPS, para a rede terceirizada. Mas de forma objetiva, hoje nós estamos trabalhando o IGR, porque o IGR é o mais gritante, é o que causa maior impacto e o que contamina de uma forma negativa toda a proposta nossa. E
Terminando esse ano, já começamos no primeiro semestre o mapeamento de ações que a gente vai sair aqui vamos dizer assim, várias entregas, que é uma planilha de decupagem, em que a gente vai estar atuando sobre o tema promotores, neutros e detratores, né? Para que a gente tenha ações mais específicas. Hoje, concretamente, nós não estamos, pela área de CS, tendo nenhuma prática, nem com um nem com o outro. Estamos apenas construindo essa ideia da cultura da centralidade do cliente, para que isso, como consequência, tenha cada vez mais promotores, mas não estamos atuando de uma forma diferenciada ainda não. Aqui de forma bem transparente. Excelente. Exato. A pesquisa de satisfação hoje, a gente está preparando o terreno para que no primeiro semestre do ano que vem a área do Assis comece a lidar com essa tratativa mais de forma específica. Hoje, por enquanto, os gestores de cada área têm acesso à pesquisa de satisfação e eles podem fazer uma tratativa específica, mas, como o Assis disse, a gente não tem uma jornada assim, de tratativa já bem definida. Como eu falei, a gente está no começo de tudo, está transformando tudo para realmente começar a validar e a transformar, de fato, essa experiência. E a área de sucesso, gente, é bebê, ela tem 11 meses. Excelente. Não, pessoal, olha, muito obrigada pela participação de vocês, por contribuir aí com essa manhã de conteúdo, sem dúvida nenhuma. Trouxe vários insights, eu não sei vocês, pessoal, mas a minha cabeça está aqui pipocando de coisas. E, como eu disse, é muito legal ver aí o sucesso do cliente, a experiência do cliente, marketing trabalhando junto e gerando resultados, porque é exatamente nisso que a gente acredita. E agora eu vou dar só 5 minutinhos para a gente beber uma água, tomar um café, e na sequência a gente vem aí com o César Rabelo, que é o fundador da Aplique, trazendo as tendências para a CX aí 2022, 2023, que, se Deus quiser, vai pegar fogo. Abraço, pessoal! Massa, pessoal, muito obrigado. E qualquer coisa, contem comigo. Coloquei aqui o @ no Instagram, fiquem à vontade. Obrigada, Cis. Obrigada, João. Até uma próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.